Então nós vamos fazer a leitura, meus irmãos, do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 18. Quero pedir que você leia, que você acompanhe a leitura, que você medite no que diz a palavra do Senhor. Seremos conduzidos pelas meninas, Giovana, Bianca e a Mariana. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fentia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido um extremo zeloso do Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. E Jeú, filho de Nissim, ungirá rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirá profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Para mim chega, Senhor. Para mim chega, Senhor. Há tempos escuros até na vida de pessoas aparentemente iluminadas. Se do Altíssimo não brilhar a luz do Senhor, a escuridão poderá cobrir completamente qualquer pessoa, ainda que isso aconteça gradativamente. Eu afirmo que o Senhor tem o poder de encher de vida o coração que está amortecido, emocional e espiritualmente. Vou reafirmar. O Senhor tem o poder de encher de vida o coração que está amortecido emocional e espiritualmente. Ele escreveu assim: me preocupa muito deixar minha família na mão. Sempre coloquei eles à frente de tudo antes dessa decisão arriscada para ganhar mais. Mas está claro para mim que está insustentável. Eu não vou conseguir levar adiante. Não vamos ter mais renda e não vou ter como sustentar a família. Eu sinto um desgosto por ter falhado com tanta força, por deixar todos na mão.
mas melhor acabar com tudo isso logo e evitar o sofrimento de todos. Ele escreveu, e em seguida, algum tempo depois, num desespero explícito, matou sua esposa, pegou seus 2 filhos, jogou do 18º andar e pulou. Isso aconteceu no nosso bairro, na Barra, no dia 29 de agosto de 2016. Elias viveu grandes momentos no exercício do seu profetismo, mas aqui nesse texto ele está na mais intensa escuridão do seu desespero espiritual. Elias viveu coisas impressionantes no seu ministério. Ele chega a esse ponto apesar de na sua vida ter sido alimentado por corvos ou corvos. Deus lhe deu essa extraordinária oportunidade. Depois de ter vivido o milagre da vasilha de farinha que não se esvaziava, ela se enchia e estava cheia o tempo inteiro, do jarro de óleo que não secou, apesar de ter orado para uma mulher que não podia ter filhos, e este filho vir a falecer, depois ele orar para que essa criança voltasse à vida, e essa criança voltou à vida. Apesar dele ter enfrentado os profetas de Baal no Monte Carmelo e ter derrotado a todos eles, apesar dele ter orado para que não chovesse e não choveu, e ter voltado a orar para que chovesse e voltou a chover. Tudo isso viveu Elias na sua vida espiritual. Mas apesar de todas essas grandes e profundas e maravilhosas experiências espirituais, ele não ficou isento de viver um desespero emocional e espiritual na sua existência. Ele viveu isso tudo, meus irmãos, e em seus pensamentos não havia mais razão para viver. É curioso como a gente observa isso de maneira nítida no texto. Nos seus pensamentos não havia razão para viver. Razão da sua existência foi se evaporando, não foi encontrada dentro da sua perspectiva de vida, a ponto dele chegar e dizer: para mim chega, Senhor. Elias correu aproximadamente 144 quilômetros até Berseba. Depois ele andou o caminho mais de um dia para o deserto. Desses 144 quilômetros ele foi acompanhado, deixou ali o seu moço. Depois ele foi para o deserto para ficar naquilo que ele considerava um bom lugar, que era o isolamento. Elias corre para fora dos domínios de Jezabel, uma rainha má. Não é apenas uma mulher, é uma rainha má. Jezabel é, nos nossos dias, conhecido como símbolo, como nome, que dá nome a uma pessoa má. Uma pessoa que vive envolvida na prostituição, uma pessoa que está longe dos caminhos de Deus. Nós falamos que esta é uma Jezabel, alguém que tem o espírito de Jezabel. Só para exemplificar que tipo de mulher era essa. Elias corre para longe do domínio dela. Ele quer ir para longe do reino do norte. Ele corre e ele corre por um motivo que ele justifica no texto: para manter a sua vida. Para manter a sua vida, para permanecer vivo. Elias corre para longe dos domínios de Jezabel. Mas aquilo que é curioso, que acontece, é que apesar de tudo isso, quando ele chega lá, o que ele quer é a morte. Elias fugia, mas os problemas o perseguiam. É curioso como isso não muda. Quando o problema está do lado de fora, nós corremos dele para ficar longe, à distância. Mas se o problema estiver do lado de dentro, ainda que longe fisicamente da raiz do problema nós estivermos, o problema permanecerá. Ele continuará nos envolvendo e nos atingindo. Portanto, não basta correr fisicamente, é preciso se identificar o lugar exato onde nós precisamos estar. Elias ora. E essa oração de Elias debaixo de um zimbro é um marco, está lá no versículo 4. Elias ora. Elias não tirou a sua vida porque Elias entendia que só quem somente tinha o poder para tirar a vida era o Senhor. Elias entende que Deus é quem dá a vida, e essa perspectiva é muito importante. Quando em algum momento da sua vida passar pela sua mente o desejo de tirar a sua vida, lembre-se, quem dá a vida é o Senhor. Só quem pode tirar a vida é o Senhor. E estou falando isso seguro, muito seguro, de que alguns de nós já pensamos nisso em algum momento da nossa existência.
São tipo de palavras que surgem à nossa mente como se isso fosse uma saída. Quero reafirmar, não é saída, e quero reafirmar, o Senhor tem poder para trazer ao nosso coração a alegria de volta para a vida. Elias personifica o modelo da humanidade plena. Sem Deus, fraco. Nós somos assim. Sem Deus, nós somos fracos. Digo uma frase que eu quero repeti-la aqui: não conheço pessoas fortes, eu conheço pessoas fortalecidas pelo Senhor. Tenho muito medo de quem se julga forte, ou de quem se afirma forte, porque em geral, qualquer pessoa que se julga forte está escondendo a sua fraqueza. Mas do ponto de vista bíblico, quando nós assumimos a nossa fraqueza, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Deus nos coloca de pé, Deus nos levanta, Deus nos alegra, Deus nos fortalece. Philip Graham, que é um expositor das Escrituras e tem muitas coisas da sua reflexão importantes para o nosso entendimento aqui, ele faz uma análise sobre os motivos que levaram Elias a chegar a esse desespero espiritual. O primeiro que ele apresenta é fadiga. Ele diz que ele andou tanto, correu tanto, buscou tanto, foi para tão longe, que ele ficou cansado. E uma pessoa fadigada, uma pessoa que está plena na sua fadiga, ela começa a se sentir também com dificuldades emocionais, podendo conduzi-las a dificuldades espirituais. A fadiga é um grande problema. Não à toa, a orientação de Deus para nós é que nós descansássemos. Existe um dia para o descanso, existe um tempo previsto por Deus para o descanso. Mas uma segunda coisa muito perigosa que acontece hoje em dia é que ele buscou isolamento. Elias estava sempre acompanhado de muita gente, tinha ali com ele um moço, mas de repente ele deixa esse moço num lugar e vai para uma caverna. Lá ele quer ficar sozinho. Olha que coisa curiosa. Já passou por isso alguma vez? Em que você estava emocionalmente abalado, abatido, ou mesmo espiritualmente, e procurou se isolar? Fechar a porta do seu quarto, dizer: não entra aqui, não quero ninguém aqui, quero ficar sozinho. O isolamento é um perigo. A terceira coisa que ele aborda aqui é uma oposição espiritual. Elias vivia em oposição espiritual o tempo inteiro. Elias tinha uma rainha contra ele, um rei contra ele, profetas contra ele, um mundo de gente contra ele. Aquilo o abalou em algum instante da sua vida, aquilo mexeu com as suas emoções e também com a sua espiritualidade. Elias vivia picos altos e baixos emocionais. Elias tinha medo, medo também provoca esse tipo de coisa. Elias carregava com ele culpa. E tudo isso vai sendo somado, a gente não percebe isso. A gente olhando para o texto vai olhar e vai acompanhar e vai observar, mas na nossa vida nós vamos vivendo isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo outro. Chega uma hora que nós estamos com um peso sobre nós tão grande que a gente não consegue encontrar a saída. O que fica claro no texto até aqui? Se dependesse somente de Elias, apesar da sua caminhada espiritual vitoriosa, o desespero dominaria a ponto de arrancar-lhe toda e qualquer esperança de vida, toda e qualquer possibilidade de reação. Elias sabia disso, por isso pediu a morte. Ele pediu a morte porque ele não via, ele não enxergava, ele não sentia, abalado emocionalmente. Deus também sabia disso, por isso Deus foi socorrer o seu escolhido. Guarda isso com você. Quando você se identificar, se enxergar no lugar, no momento daquele que não enxerga a solução e alternativa, lembre-se, assim como você sabe disso, Deus também sabe, e Ele vem nos socorrer, Ele vem ao nosso encontro, Ele vem nos acolher. É assim que Deus faz. O que Deus faz aqui? Deus foi socorrer o seu escolhido. Sabe por quê? Porque Ele o amava. Deus nos ama. Vou dizer para você, vou explicar para você hoje, se você tinha dúvida. Deus nos ama porque Ele nos ama. Deu para entender? Deus não nos ama porque nós somos bonzinhos. Deus não nos ama porque nós somos pessoas que querem fazer a coisa decente e correta num país que muitas vezes é indecente e incorreto. Deus nos ama porque Ele nos ama. Deus resolveu nos amar. E Deus resolveu nos amar antes que nós pudéssemos amá-lo, independente da nossa resposta. Ele resolveu nos amar. Deus nos ama e Ele nos ama. Nós amamos a Deus por quê? Porque Ele nos amou primeiro, é o que diz a palavra do Senhor. O Senhor enviou um anjo em 2 ocasiões para acordá-lo.
depois de haver sido preparada para ele 2 refeições. Elias dormiu, que é normal. Quando nós queremos fugir de um assunto, quando nós estamos abalados emocionalmente ou até espiritualmente, o que é que a gente faz? Dorme. Alguns dormem sem remédio, outros pegam o remedinho e embarca. Foi o anjo lá, acordou Elias. Quando o anjo acordou Elias, tinha comida para ele, um pão cozido sobre pedras em brasa e água. Elias comeu e dormiu outra vez. Passou mais um tempo, o anjo foi lá outra vez e acordou Elias. Quando Elias acordou, estava lá o pão feito sobre brasa e água, e ele comeu e aí acordou. E ele acordou e andou mais 40 dias e 40 noites, diz a Bíblia, até chegar no Monte Horebe, o monte do Senhor. O que você vê nessa ação? O que você vê quando Deus manda um anjo? O que você vê quando Deus manda um anjo que leva o alimento? O que você vê quando Deus manda o anjo que volta mais uma vez para lhe dar alimento? Vou dizer o que eu vejo: cuidado de Deus. O que eu vejo? Misericórdia do Senhor. O que eu vejo? A ação graciosa do nosso Deus. É o amor de Deus estampado. Esta é uma ação amorosa do Senhor, que envia o seu anjo para que Elias não fique naquele estado, Elias não permaneça daquele jeito. Deus não quer Elias daquele jeito. Deus vai ao encontro dele, como Deus não nos quer ver desse jeito, como Deus vem ao nosso encontro, e Ele vem para nos restaurar. Ele levanta anjos. Olha, eu já vi vários anjos do Senhor, pessoas a quem Deus levanta. Já te contei isso aqui. Há muitos anos eu queria ver anjo, eu quero ver anjo, briguei com Deus que eu queria ver anjo. Fulano via, fulano que eu considerava, entendeu? Fulano via, então se fulano viu, eu também queria ver. Olha que ingenuidade espiritual. Um dia eu estou evangelizando no carnaval, a gente evangelizava à noite, a madrugada inteira, dormia de manhã e à tarde, ficava estudando, compartilhando. Eu estava no quarto orando e dizendo para Deus: Senhor, eu quero ver anjo. Aí Deus falou assim: abre os olhos. Sabe o que eu fiz? Fechei mais fechado que eu podia fechar. Me deu um medo violento. Aí Deus falou comigo: abre os olhos e veja. Eu fechava mais os olhos ainda, até que, pela insistência do Senhor, eu abri os meus olhos. Quando eu abri os meus olhos, sabe quem que eu vi? Fabão. Conhece Fabão? Conhece não? Fabão, meu amigo. E eu falei: Senhor, Fabão? E Deus falou para mim assim: está vendo? Cheio de anjos do seu lado, e você querendo ver o que você não precisa ver, ou se eu quiser que você veja, um dia você verá. Eu vejo amor nesta ação, vejo um amor quando Deus levanta anjos, vejo amor quando Deus levanta uma pessoa. Ao chegar no Monte Horebe, diz a Bíblia que Deus falou com o seu profeta, dizendo: o que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Elias estava no lugar errado. Elias foi para o lugar errado para salvar a sua vida. Já disse a vocês e repito, ele saiu de lá correndo para salvar a sua vida. E quando ele chegou no lugar que poderia ter a sua vida sendo salva, ele pediu a morte. Que incoerência é essa? Essa incoerência só pode ser entendida à luz do afastamento da vontade de Deus. Todas as vezes que nós nos afastamos da vontade de Deus, nós começamos a pedir coisas absolutamente incoerentes. É normal isso acontecer. Por quê? Porque se eu estou no centro da vontade de Deus, eu começo a pedir a vontade de Deus na minha vida. E eu começo a pedir ao Senhor que se realize. Ou seja, o meu objetivo de vida é fazer a vontade de Deus, é agradar a Deus. Se eu estou longe dele, eu quero fazer a minha vontade e quero que Deus faça a minha vontade também. E quero que você também faça a minha, como você quer que eu faça a sua. É normal. Quando tem brigas assim, que as pessoas estão brigando, que querem uma coisa, querem outra, em geral, estão as duas erradas, estão longe do centro da vontade de Deus. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus vai nos mostrando. Aí Deus vai se revelar a Elias outra vez. O que Deus faz? Aparece aqui um terremoto, meus irmãos. Eu acho impressionante essa sequência aqui do texto, porque o texto é maravilhoso. Primeiro vem um forte vento, e Deus não estava no forte vento. Vem aqui um terremoto e Deus não estava no terremoto. Vem o fogo e Deus não estava no fogo. Em nenhuma dessas manifestações gloriosas e poderosas estava o Senhor. Deus estava mostrando que Ele era o dono da natureza, o poder sobre todas as coisas. Aí vem no cicio do vento, um ventinho. Versão King James chama de uma voz calma e delicada. Deus sabia que o que Elias precisava não era de fogo, não era de vento forte,
não era de terremoto. O que Elias precisava era de uma voz calma e tranquila, de um cicio do vento, para que ele pudesse repensar a sua vida, para que pudesse chegar ao encontro daquele profeta, aquele escolhido que vivia um desespero espiritual. O Senhor vai ao seu encontro para resgatá-lo, para tirá-lo daquele estado que repete a pergunta para ele e depois orienta os seus passos. Que faz aqui Elias? Fala isso 2 vezes. Depois orienta os seus passos, o que vai acontecer, quais são os passos, os caminhos que virão adiante. Mas hoje, meus irmãos e irmãs, a oração de Elias é ainda hoje repetida em várias línguas, de diversas maneiras. Muita gente está dizendo para mim: chega, Senhor. Para mim, chega, Senhor. A salvação em Cristo, entenda isso, a salvação em Cristo não determina o fim dos problemas da vida. A salvação em Cristo não determina o fim dos problemas da vida. O desespero espiritual pode alcançar, abater até pessoas experientes espiritualmente, como no caso de Elias. Fugir para longe do problema não é a solução. A grande virada acontece quando Deus vem ao nosso encontro para nos socorrer. A grande virada nessa história, e esta ação é manifestada por Jesus Cristo, quando Jesus Cristo disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor vem ao nosso encontro, Ele levanta pessoas aqui simbolizadas pelos anjos para manifestar o seu cuidado, o seu carinho, a sua graça, a sua misericórdia, para nos acordar. São pessoas que vão ao nosso encontro e nos acordam. São pessoas que nos dão um alimento, muitas vezes espiritual, para nos chacoalhar, para nos fortalecer, para nos colocar de pé. E ao mesmo tempo toma na nossa mão e nos levanta, porque Deus não nos quer nesse lugar daqueles que não sabem o que fazer. Se a sua oração em algum momento da sua história, ou mesmo hoje, é a oração do para mim chega, Senhor, é a oração do cansado, é a oração daquele que não aguenta mais, daquele que não vê alternativa, daquele que não vê razão de vida, quero reafirmar o que eu disse na abertura dessa nossa reflexão. O Senhor tem o poder de encher de vida o coração que está amortecido emocional e espiritualmente. Quero lembrar-lhes, ainda que a nossa experiência espiritual seja muito boa, não estamos isentos de sofrer o desespero emocional produzido ou que ocasiona o desespero espiritual. Todos nós vivemos essa realidade no mundo cada vez mais cruel. Não à toa, nós precisamos desesperadamente da presença do Senhor Jesus na nossa vida. Quando Elias recebe a visita do anjo, come e dorme. Parece que vem uma segunda dose, uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Elias acorda e vai para o monte do Senhor, para estar lá na presença de Deus. E Deus mais uma vez conversa com ele, faz 2 vezes a pergunta: que fazes aqui, Elias? Você não está no lugar para o qual eu te chamei. Você está fora do centro da minha vontade. Que fazes aqui, Elias? O que Elias disse para o Senhor? Não tem mais razão de vida. Eu transformei isso nessa expressão: para mim chega, Senhor. Mas para o Senhor não chegava. Elias podia estar cansado, mas Deus estava ao lado dele, para levantá-lo, para resgatá-lo, para colocá-lo de pé, para dizer que ele nunca esteve só, que ele nunca esteve, que ele não está e que não estaria só, que Deus o acompanharia e estaria ao lado dele, porque este é o grande propósito de Deus na nossa vida. Longe da vontade de Deus, longe da vontade de Deus, nós estaremos cada vez mais vulneráveis a esse tipo de ataque. Dentro da vontade de Deus, o Senhor nos fortalece e o Senhor nos coloca de pé. Eu quero orar com você. Eu tenho percebido nesses dias, meus irmãos e minhas irmãs, cada vez mais nós vivemos essas lutas como a luta de Elias, apesar da nossa experiência espiritual. Alguns caminhando com o Senhor e outros que não conhecem a Deus ainda, estão dizendo: olha, eu me encontro exatamente nesse lugar, nesse lugar aí. É um lugar difícil, um lugar pesado, um lugar complicado. Posso dizer uma coisa? Ninguém gosta de assumir que está nesse lugar. Sabe por quê? Nós queremos parecer que nós somos fortes. Eu gosto de parecer que eu sou forte, eu gosto. Eu não gosto que as pessoas me vejam chorando. Se você me vir chorando, é porque eu não consegui segurar o choro. Bobagem.
Bobagem. Quando a gente chora, a gente é consolado pelo Senhor, não é verdade? Então tem que deixar, assumir a nossa necessidade diante do Senhor, dizer: Senhor, é isso aí. Não estou dizendo isso hoje, mas já disse isso algumas vezes. Ou quem sabe, veio pensando nisso: Senhor, estou tão cansado que para mim chega. Agora veja a frase, leia a frase: para mim chega, Senhor. Elias, no pico do seu desespero, não deixou de orar. É assim que a gente faz. Ainda que a gente esteja num momento difícil e de abalo emocional e espiritual, nós nunca deixaremos de orar. Cuidado com fadiga, isolamento, picos emocionais. Cuidado com tudo isso que nós podemos detectar na vida de Elias. Vamos orar? Vamos orar por esse assunto? Vamos orar. Feche seus olhos. Apresente seu coração diante de Deus em oração. E se você eventualmente estiver passando especificamente por esse momento, quiser que a gente ore especialmente por você, é só ficar de pé no seu lugar. Todos assentados, olhos fechados. Estamos em oração. Nós vamos orar por aqueles que Deus está tocando com seu Espírito Santo. Se houver mais alguém, é o seu momento com Deus. Os demais todos com olhos fechados. Nós estamos em oração, nós estamos na igreja, lugar onde ninguém fica olhando o outro, onde nós somos olhados pelo Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor agiu na vida de Elias, haja também nas nossas vidas. Haja sobre nós com o teu poder, com o teu Espírito Santo, com a tua graça maravilhosa, com o seu poder extraordinário. Manifesta sobre nós o teu Espírito Santo, levantando-nos, acordando-nos, despertando-nos, para que nós voltemos ao centro da vontade do Senhor, e ali, naquele lugar onde o nome do Senhor é glorificado e honrado, apesar de todas as batalhas anteriores, nós possamos olhar para frente, ouvindo a sua voz em obediência, e caminhar no cumprimento do ministério para o qual o Senhor nos vocacionou. Senhor Deus, o Senhor tem levantado anjos. Eu quero reconhecer vários anjos que o Senhor tem levantado na minha vida, Senhor. Anjos pelos quais eu agradeço ao Senhor, por estarem ao meu lado nas horas mais difíceis e complexas, nas horas mais solitárias da minha alma, nas horas que eu não queria dizer mais nada em razão da sobrecarga emocional e espiritual. O Senhor levantou pessoas, eu glorifico o seu nome por essas vidas maravilhosas, anjos que o Senhor colocou ao meu lado. Assim como o Senhor há de levantar-nos aqui, a cada um de nós, como anjos na vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs, na vida de pessoas que estão cansadas, ó Deus, pessoas que estão dizendo para mim: chega, Senhor, eu não aguento mais. O Senhor vai levantar e vai nos levantar como anjos do Senhor, para ir ao encontro de pessoas, para preparar o alimento espiritual, para despertá-las, para encorajá-las, para estar ao lado delas nas horas que elas mais precisarem, para que todos saibam que nós somos uma família da fé, e na família da fé não há solitários. Deus mora entre nós, e por causa do Senhor nós somos unidos pelo teu Espírito Santo. Deus amado, o Senhor conhece cada um de nós. Por isso, Senhor, quando no nosso espírito nós estivermos dizendo: para mim chega, Senhor, vem com o teu poder e a tua graça para nos despertar, porque o Senhor tem esse poder. O Senhor tem esse poder de levantar-nos. Toda a nossa vida ao Senhor pertence, Pai. Eu quero agora orar por aqueles que eventualmente pensaram nessa hipótese. Em algum momento da sua vida, ó Deus, foi soprado no seu ouvido o desejo de tirar a sua vida. Nós repreendemos isso em nome do Senhor Jesus, Pai, e trazemos uma palavra de vida, e vida em abundância, vida com excelência, vida nova, vida transformada pelo teu Espírito Santo, Senhor. Vida que venha renovada pelo Senhor, com novos sonhos, com novos projetos, com nova esperança, a despeito de toda e qualquer limitação humana. Oh Deus,
Cubra-nos com teu Espírito e ministra sobre nós o que nós mais precisamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.